Paz do Senhor Jesus, quero neste momento compartilhar com você uma palavra. Creio que através dessa palavra você será abençoado. Então você que está nesse momento assistindo a esse vídeo, abra o teu coração, que seja ministrado através dessa palavra, porque eu creio que é bênção para a sua vida. Amém? Queridos, aqui em Abacuque, a Bíblia fala, a partir do capítulo 1, que Abacuque, ele foi um profeta considerado um dos menores, não por seu grau de importância, não, mas sim porque ele deixou uma menor quantidade de material escrito. A Bíblia também não relata muito, não fala muito sobre ele, sobre Abacuque, mas diz que ele era um profeta que se sentia muito indignado com toda a injustiça que ele via acontecendo. E Abacuque, ele se sensibilizava com o sofrimento ao seu redor. Naquela época, existia muita injustiça e maldade em Judá. E por isso, Abacuque, ele entra em um conflito interior por não conseguir entender os desígnios de Deus. Capítulo 1, a partir do versículo 2, do versículo 2 ao versículo 4, nós vemos aqui na Bíblia as queixas de Abacuque. Ele já começa o versículo 2 se queixando, fazendo uma pergunta ao Senhor. E ele diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Abacuque, ele começa clamando a Deus por justiça. Até quando, Senhor, vai ficar dessa forma? Até quando, Senhor, eu vou pedir socorro e o Senhor não vai socorrer? Ele estava clamando por injustiça, pois o tempo, a terra em que Abacuque ele estava vivendo era mau. Havia muita violência, muita destruição por todo lado. E por isso, Abacuque se queixava diante de Deus por não haver nenhum castigo aos homens violentos ao seu redor. Ele estava vendo, contemplando a maldade, mas ele não estava vendo nenhum castigo sobre aquele povo. Então ele se questiona diante de Deus. Mas quando chega no versículo 5, a Bíblia vai dizer aqui, a resposta de Deus. Dos versículos 2 ao 4, Abacuque se questiona com o Senhor. No versículo 5, Deus dá uma resposta a Abacuque. Deus responde a Abacuque dizendo que usaria os caldeus como instrumentos de juízo contra Judá. E nós contemplamos aqui que Abacuque, ele era muito corajoso. Ele era um homem de coragem, pois ele demonstrava as suas dúvidas a Deus. Porque ele não conseguia entender como Deus usaria um povo pagão, como os babilônios, para trazer juízo sobre o seu povo. Ele não conseguia entender. E Abacuque, ele traz temas, ele traz questionamentos que mesmo hoje nos afligem. Quantas vezes nós já questionamos, quantas vezes nós já perguntamos, tivemos questionamentos diante de Deus por não entender o que estava acontecendo naquele momento. E um dos questionamentos e um dos temas que Abacuque apresentava diante de Deus, que hoje muitas das vezes nós nos encontramos também fazendo esses questionamentos, é a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Ele se questionava por isso. E quantas vezes nós também nos já questionamos, nos já perguntamos ao Senhor? E Abacuque se questionava diante de Deus por não entender. Por que os ímpios estão prosperando e os justos estão perecendo? Estão sofrendo. Ele não entendia o que estava acontecendo. Abacuque, ele questionava a Deus e ele perguntava sobre o sucesso dos maus. Quando estes
usavam a violência para destruir os justos. Ele dizia: Senhor, eles são maus, eles estão prosperando, eles estão crescendo e os justos estão perecendo. Ele não conseguia entender como Deus estava agindo ali, o que Deus iria fazer, o que Deus queria mostrar ali através daquilo que estava acontecendo. Ele não entendia. E muitas vezes nós também não entendemos. Mas quando chega no capítulo 2, ele diz aqui no versículo 1: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deus já tinha respondido a ele, mas ele continuava ainda sem entender. No capítulo 2, nós podemos agora ver que Deus ele leva o profeta a aprender sobre fé. E ele começa agora, Abacuque começa agora um percurso da dúvida para a fé, da incerteza para a confiança na provisão divina. Começa agora uma nova fase na vida de Abacuque. E ele procura um lugar para receber a resposta de Deus, deixando de lado as suas dores, deixando de lado as suas dúvidas, as suas queixas. E ele procura um lugar para ouvir a resposta de Deus. E ele diz aqui no capítulo 2, no versículo 1, que lugar é esse? A torre de vigia. Assim também deve ser conosco. Pois não devemos ficar presos aos questionamentos, não devemos ficar presos às dores, às dúvidas, mas sim precisamos buscar um lugar de descanso em Deus, para que Ele nos mostre, para que Ele nos revele os seus planos. Foi o que Abacuque fez. E Abacuque ele passa agora a entender os mistérios da providência divina, recebendo de Deus uma visão no qual lhe é revelado que o soberbo, o ímpio, ele vai perecer, mas o justo viverá pela fé. Deus leva Abacuque a entender isso. Os justos, os ímpios, os maus, eles vão perecer. Mas o justo, ele viverá pela fé. É o que Deus mostra para Abacuque, é o que Deus revela a Abacuque. Os caldeus, por pensarem que eram donos de si mesmo e que todo o poder vinha da força do seu braço, eles cairiam e não mais seriam levantados. Mas o povo de Deus, os justos que vivem pela fé, esses seriam restaurados. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. A prosperidade do ímpio é passageira. Mas a nossa, que somos justos, que vivemos a palavra de Deus, que confiamos no Deus Todo-Poderoso, que temos o cuidado de cumprir com toda a sua palavra, de cumprir com todos os seus mandamentos, que temos uma vida de obediência em Deus. A Bíblia diz: os meus justos, eles viverão pela fé. E eles serão restaurados. E eu tomo posse dessa palavra. E eu creio nessa palavra. E através aqui desses capítulos 1 e 2, nós chegamos no capítulo 3, entendendo que o justo viverá pela fé. Quando chega aqui no capítulo 3, a Bíblia fala a oração de Abacuque. Glória a Deus. E no capítulo 3, aqui, onde fala da oração de Abacuque, nós vemos que depois de tanto desespero, de tanta angústia, de tantos conflitos interiores que Abacuque estava vivendo, Abacuque agora compôs um hino de louvor e adoração a Deus. Ele começa a entender os desígnios de Deus, o que Deus estava fazendo. Ele começa agora a entender, ele tira agora os olhos de tudo que está acontecendo ao seu redor, de todas as circunstâncias. E ele começa agora a enxergar com os olhos da fé, com os olhos sobrenatural. Ele passa agora a não olhar por vista, mas visão, e a entender
a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o agir de Deus ali naquele momento. E ele compôs aqui um hino de gratidão ao Senhor. E aqui do capítulo 3, nós tiramos algumas lições que Abacuque nos ensina. Primeiro, a comunhão com Deus. Essa comunhão, ela nos leva à restauração. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, porque quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, através dessa comunhão, nós somos restaurados. A oração e a palavra são um fortalecimento que precisamos para seguirmos em frente. Precisamos ter uma vida de oração e de meditação na palavra. Quando nós temos uma vida assim, nós somos revigorados dia após dia. Abacuque buscou ao Senhor, ele ouviu a voz de Deus e isso gerou nele um clamor ardente por avivamento. E o Senhor disse: aqueles que vivem pela fé serão restaurados. Glória a Deus. Mais uma lição para a nossa vida. Segundo, nós precisamos olhar para os feitos de Deus no passado, porque isso gera em nós a confiança no tempo presente. Ouça, olhe para os feitos de Deus no passado, e isso gerará em você a confiança no tempo presente. Se nós olharmos para tudo que Deus já fez para as nossas vidas, em nossas vidas no passado, contemplando tudo isso que Deus já fez, vai gerar em nós uma confiança no tempo presente. Vai nos levar a uma confiança, a entendermos que Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Da mesma forma que ele fez na tua vida no passado, ele vai fazer hoje. Ele é o mesmo, ele não muda. E Abacuque agora passa a exaltar as maravilhas de Deus e o seu poder e a sua glória. Ele agora não mais questiona a Deus, porque ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo, mas agora ele começa a exaltar o Senhor. E ele está dizendo aqui que Deus, ele é o mesmo, a sua grandeza e o seu poder nos livra do mal a qualquer momento. É assim, queridos. Basta somente confiarmos, olhar para tudo que ele já fez e está fazendo na nossa vida hoje. Por isso, Abacuque, ele canta, tentando animar o seu povo. Ele agora vai animar o povo, falando dos feitos de Deus. Ele tenta animar o povo, conduzindo o povo agora a confiar e a perceber que assim como Deus fez nos tempos de Moisés, ele pode fazer no tempo presente. Deus, ele é o mesmo. Ele já fez na tua vida, ele não mudou, ele continua fazendo e ele vai fazer mais ainda, muito mais, porque ele é Deus. Nós só precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e passarmos a enxergar com os olhos da fé. Deus, ele está agindo sim. Deus, ele está fazendo sim. Deixa de tanto questionamento, de tanto porquê, de tanto para quê. Não queira entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus, mas confia que ele está fazendo na tua vida. Nós precisamos entender isso, porque quando nós deixamos de questionar e de perguntar tanto, nós contemplamos o que Deus está fazendo e nos alegramos e agradecemos a ele por tudo. Foi o que Abacuque fez, foi o que aconteceu na vida de Abacuque. Nós precisamos cantar no meio da dor, baseado na fé e não nas circunstâncias. É fácil? Não. No momento da dor, no momento da circunstância, no momento do problema, eu preciso cantar, baseado não no que eu estou vivendo, mas no que eu creio. E assim, a minha fé, ela será avivada. E o problema vai ser resolvido. O problema vai passar de uma forma que eu não vou me desesperar. Por quê? Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu não estou focado no problema, mas eu estou focado no Deus que eu sirvo, na fé, no Deus que tem todo o poder, que pode todas as coisas. E não importa a circunstância, ele vai agir, ele vai fazer. Cantar no meio da dor, baseado na fé. E não
nas circunstâncias. Se o profeta, se Abacuque, ele dependesse das angústias, das queixas e das frustrações que ele viveu com Deus por não entender o sofrimento do seu povo, o que iria acontecer com ele? Jamais Abacuque teria salmodiado essa confissão de fé. Não. Mas agora Abacuque, ele aprendeu a confiar na soberania de Deus. Que mesmo que tudo desse errado, mesmo que tudo parecesse ser o fim, no Senhor ele confiaria. Nós precisamos agir assim. Ao olhar para ao redor, para olhar tudo que estava acontecendo, por tudo que estava em ruínas, olhando para dentro de si mesmo, ele poderia ainda existir dúvidas e angústias dentro dele. Mas ao olhar para o alto, pela fé, Abacuque, ele viu Deus e todos os seus medos sumiram. Se nós olharmos para os lados, ao redor, a tudo que está acontecendo, a todas as destruições, as ruínas, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós poderemos ainda encontrar queixas, dúvidas, questionamentos. E isso vai nos fazer até parar. Mas quando nós tiramos os olhos de tudo isso e elevamos os nossos olhos para o alto, nós vemos quem? Deus. E quando nós contemplamos o Senhor na nossa vida, olhando com os olhos da fé, queridos, todos os medos, todas as queixas, todas as dúvidas, elas desaparecem. Porque o Senhor, ele é a nossa fortaleza. O Senhor, ele é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro. E nós precisamos crer no Deus que nós servimos. E quando nós tiramos os olhos de tudo isso, nós contemplamos a vitória. Nós contemplamos os livramentos do Senhor, a providência de Deus. Queridos, isso é fé. Isso é fé. E fé é você viver não pelo que você está vendo, mas pelo que você crê. Vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que Deus já está agindo. Nós precisamos enxergar além. Nós precisamos viver na dependência do Senhor, pois só Ele mudará a tua situação e a tua história. Quando chega no capítulo 3, a partir do versículo 17, olha a confissão, a declaração de Abacuque agora. No capítulo 1, nós vemos um homem que só se queixava, que só questionava a Deus, cheio de dúvidas, por não entender o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo naquela situação. Mas chega no capítulo 3, agora aquele mesmo homem, ele agora declara, ele faz uma declaração de fé, de confiança no Deus que agora ele passou a entender o seu agir. No versículo 17, ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, glória, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ele agora declara a sua confiança plena no Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu te digo neste momento, você que está aí ouvindo, você que está aí assistindo esse vídeo, eu digo a você, tira os teus olhos das circunstâncias. Deixa de tanto questionamento, deixa de perguntar tanto por quê e para quê. Mas contempla o que Deus está fazendo na tua vida. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. E Deus, Ele não te esqueceu. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele está contemplando tudo. Confia nele e contempla
o livramento dele na tua vida. Declara a tua confiança nele, descansa nele, porque ele está fazendo. Então, eu convido a você a tomar posse dessa palavra, a receber essa palavra e a cada dia mais confiar no Deus que tu serve. Declarar a tua confiança nele e não somente dizer eu confio, mas descansar, porque quando nós confiamos, nós entregamos e nós descansamos, e quando descansamos, o Senhor ele age em todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.